Bem, muito boa tarde a todos. Meu nome é José Ayrton Lopes, como já foi anunciado aí para vocês. Sou maranhense de origem, gosto bastante de ressaltar minhas origens, é algo que me levou bastante a trabalhar com motores de recomendação, principalmente trabalhando aí com processamento de linguagem natural, né? Então recomendação escrita, que é algo que pouca gente normalmente que trabalha com recomendação vai atrás disso, né? Fora isso, todo o meu mestrado, doutorado, minha carreira acadêmica foi feita lá no Mackenzie, né? Sempre com fomento de bolsa, então também sou muito agradecido a isso. Fora isso, eu sou um dos coorganizadores de uma comunidade, que é uma das comunidades parceiras aqui, a chamada AI Brasil. Tenho uma banda também, gosto bastante de música, né, algo que eu trabalho bastante também, gosto bastante de cozinhar. Então, basicamente, esse aí sou eu. E hoje eu vou estar utilizando algumas dessas ferramentas aqui, principalmente na minha demo, tá? E hoje eu vou estar falando um pouco de um motor de recomendação que é meio único no mundo, tá? É um motor de recomendação baseado somente em descrição de produtos. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Um motor de recomendação baseado em descrições, em abstrações do que é um produto. Não, né, gente? Eu também não tinha lidado com isso nunca na minha vida e, pelo visto, pouca gente tinha lidado, tá? Então, por isso que eu quis trazer para cá, porque é algo meio único, bem interessante de estar mostrando. Basicamente é um Jupyter Notebook, né? Eu utilizei bastante Scikit-learn, a maioria de vocês aí já deve ter conhecido, já deve ter alguma experiência prática em se utilizando do Scikit-learn, né? Mas primeiramente eu tenho que falar um pouco sobre o que é de fato um motor de recomendação, o que são os motores de recomendações mais usuais, né? Então aquele lá que você normalmente é exposto quando você usa um serviço como Netflix, por exemplo, Spotify, dentre outros, né? Então, bem, o meu roteiro vai ser basicamente fazer então um histórico da área, bem breve, afinal de contas eu só tenho aí 30 minutos, né? Falar um pouco sobre os conceitos básicos quando a gente está falando de um motor de recomendação. Afinal de contas, o que eu preciso para ter um motor de recomendação plenamente funcional, né? Vou falar um pouquinho sobre o que é recomendação baseada em conteúdo, recomendação colaborativa. No caso aqui eu estou utilizando um viés de recomendação baseada em conteúdo, tá? Vou falar de alguns casos de uso e logo mais falo aí da demo e das novas possibilidades em recomendação, ou seja, o que está vindo aí em recomendação que não é basicamente o que a gente já tem tradicional na área, né? Bem, o objetivo de um sistema de recomendação é basicamente te vender alguma coisa, tá bom? Se alguém disser alguma coisa contrária a isso, ele está querendo te engabelar, tá? Normalmente, a gente tem uma divisão bem clara entre sistemas de recomendação personalizáveis, personalizados para a pessoa que está lá se utilizando daquilo, e os não personalizados, né? Isso é meio óbvio, gente. Tem certas coisas que a gente consegue ser um pouco mais generalista, né? Então, por exemplo, se eu sei que a pessoa sempre faz um determinado pedido numa determinada data, eu já posso jogar aquilo dali para ler ele automaticamente, né? Mas imagina aí que eu tenho um e-commerce, imagina aí que eu tenho, no caso da Duratex, por exemplo, um B2B, ou seja, pedidos muito sazonais, né? Afinal de contas, não é todo mundo que fica comprando privada todo dia, né? Então, basicamente, quando a gente está falando de motores de recomendação, a gente está falando muito de estar lidando aí com a área de negócio e também de obter fontes confiáveis daqueles nossos dados, né? E muitas vezes, quando a gente está falando de B2B, de uma transação business to business, ali a gente não tem esses dados muito confiáveis, tá bom? O cara simplesmente me manda lá o código do produto que ele quer, quando ele quer, e eu vou tentar solucionar essa demanda aí, tá? E, basicamente, é derivado aí de um grande estímulo ao consumo, né? Bem, alguns dos problemas mais clássicos aí em sistemas de recomendação, tá? A gente tem principalmente uma questão de problema com sobrecarga de informação, tá bom? Então eu tenho, por exemplo, uma base muito grande de produtos. Pensem aí no e-commerce, pensem aí em B2W com americanas.com, submarino.com, né? Imaginem aí que eles têm que ter um pipeline bastante robusto de dados para estar te apresentando uma recomendação personalizada cada vez que você entra no site, correto? Então, o que acontece, né? As pessoas, geralmente, elas vão se apoiar em recomendações já feitas anteriormente, justamente para evitar que eu tenha que ficar gerando essa recomendação várias e várias vezes. Mas qual o problema disso, né, gente? É que a gente não está afetando, então, as decisões diárias das pessoas, certo?
a gente está basicamente botando ela em grupos, em pequenos clusters e mimetizando ali o que seria uma dada recomendação para uma pessoa e acaba jogando aí para outra, né? Essa é uma área de pesquisa não muito nova, tá? É uma área de pesquisa lá dos anos 90, final dos anos 80, na verdade, mas ela continua sendo de interesse crescente. Por quê? Porque a maioria das recomendações, que ainda são bastante utilizadas hoje em dia, elas não tratam dessa questão de personalização, por incrível que pareça, né? Então, a gente tem um papel importante aí em sites altamente conceituados, e claro, o que é utilizado em sites altamente conceituados acaba sendo utilizado em todos os lugares, né? A gente tem conferências e workshops dedicados aí ao tema, né? Então, RecSys, etc., conferências bastante grandes mesmo. Os cientistas de sistemas de recomendação aí, dos maiores e-commerce, etc., eles são tratados como rockstars nesses eventos, tá? Mas também é o único lugar que eles são tratados como rockstars. Sessões em conferências de outras áreas, ou seja, todo evento de IA agora tem uma sessão em sistema de recomendação, né? Cursos dedicados à área, ainda não fiz nenhum desse tipo, mas deve ser interessante. Edições especiais em revistas acadêmicas, né? Então vocês podem ver aí que tem um grande interesse em sistemas de recomendação, né? E de onde eles vêm, né? O primeiro motor de recomendação bastante utilizado se chamava Mafia, e eu adorei esse nome, eu devia ter utilizado em alguma coisa minha. An Active Mail Filter Agent for an Intelligent Document Processing Support, ou seja, filtragem de e-mail, ou uma coisa que hoje em dia a gente dá como básico, né? Depois tiveram alguns projetos bem interessantes, eu destaco bastante o Group Lens. O Group Lens foi um primeiro grupo que pensou numa abordagem um pouco mais genérica para motores de recomendação, tá? Um motor de recomendação caixa preta, coisa que a gente já dá como certo ali em ambientes como Azure, AWS, etc., né? Posteriormente, o MovieLens. O MovieLens é um problema que vocês vão ver, a base do MovieLens ainda é utilizada até hoje nos problemas do Kaggle, tá bom? Alguém já deve ter mexido um pouquinho aí com isso. O MovieLens é basicamente uma recomendação de filmes que posteriormente também serviu ali para o pessoal que adaptou isso lá para o IMDb, etc., né? Então, vocês podem ver que bases bastante interessantes, como as grandes bases de e-commerce, etc., vieram aí de desafios de sistema de recomendação, tá bom, gente? O Kaggle se deve muito a essa área de sistemas de recomendação, tá? Em 2001, a Amazon obteve uma patente aí de filtragem colaborativa baseada em itens, então ela foi a primeira a realmente observar essa questão de, ok, eu consigo aqui mimetizar um comportamento de um usuário, consigo clusterizar esses comportamentos e consigo dizer que o usuário A é parecido com o usuário B e assim está ofertando recomendações de maneira cada vez mais rápida, né? E o que eu mais vou estar falando aqui hoje é da recomendação da Netflix, porque até hoje ela é uma das pioneiras em certas utilizações, tá bom? Apesar de os primeiros conceitos deles, as primeiras abstrações, seriam um pouco antiquadas, já afinal são lá de 2006, né, quando eles começaram ali com o Netflix Prize. Vocês acreditam que a Netflix já pagou 1 milhão por um sistema de recomendação? Numa competição aberta de mundo todo? Incrível, né? Então, bem, onde que estão os sistemas de recomendação atualmente, né, além do que eu falei, né? Bem, eles estão em músicas, né, Spotify, livros, a própria Amazon tem um sistema de recomendação bastante robusto, filmes como Netflix, recomendação de itens em e-commerce, a gente tem também recomendação de links em ambientes de busca, navegação, recomendação em ambientes tipo Moodle, por exemplo, para conteúdos educacionais, e recomendação baseada em preferências, né, seja de um indivíduo, de um grupo ou comunidade. E agora, também vou trazer para vocês uma recomendação baseada em processamento de linguagem natural. Eu estou lendo uma base, eu estou entendendo ali que produto é parecido com outro somente por uma breve descrição e eu consigo preencher certas lacunas nisso. Essa que é a beleza de estar trabalhando com processamento de linguagem natural. Então, bem, os meus tipos de sistema de recomendação, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem, por exemplo, os baseados em conteúdo, né? Os content-based, onde a gente utiliza aí as preferências pessoais do usuário, seja por meio de um questionário que esse usuário vai estar te respondendo, seja por meio da própria atuação dele naquele teu determinado site, teu determinado e-commerce, né? Só que, basicamente, o que acontece? Eu estou tipificando aquele meu usuário, né? Eu estou transformando ele em realmente matemática. Eu estou dizendo que aquele meu usuário ali, ele é um usuário que consome muito de uma determinada categoria, não consome de outra, e eu paro por aí, né?
será que isso é bom realmente? Né? Os pesquisadores viram que não, que dava para fazer mais coisa. Né? Então eles vieram aí com a questão de filtragem colaborativa. Né? E quando eu falo de filtragem colaborativa, eu estou falando de combinar pessoas, combinar perfis com mesmas opiniões e hoje em dia até opiniões dissimilares, tá? Porque afinal de contas, um dos grandes problemas em sistema de recomendação é que muitas vezes eu estou recomendando algo que inclusive eu já comprei ou que eu já tive a experiência, aquilo não me faz mais valor naquele determinado momento, né? E aí, o que eu posso fazer? Poxa, por que não recomendar uma coisa diferente, né? Muitos já estão tentando abordagens desse tipo, né? Fora isso, quando a gente está falando de motor de recomendação, a gente está falando então de um software mais social, né? A gente está falando de um processo de recomendação que ele pode ser suportado, mas não automatizado. Como assim, Ayrton? Bem, tem motores de recomendação que eles oferecem certos meios de recomendação. Isso a gente vê muito em blogs, em social media, etc. Quer dizer, ele te dá uma recomendação, mas um pouco enviesada pelo social, por quem está ao teu redor, por o que aconteceu num determinado momento, por um produto em estoque que eu quero que seja vendido mais rapidamente, etc. Né? E boa parte desses motores de recomendação, eles são baseados aí em mineração de dados sociais, né, gente? Ou seja, a partir do momento que o Facebook está ali lendo todas as suas atividades, ele consegue saber o que você está querendo comprar, o que você está querendo ser exposto, né, de maneira geral. Então, por exemplo, né, a mineração de dados com base no uso da web. Né? Hoje aqui, especialmente, a gente vai se concentrar em filtragem por conteúdo e colaborativa, tá bom? Bem, a filtragem baseada em conteúdo, né? Quando eu estou falando dessa filtragem baseada em conteúdo, eu estou falando principalmente dessa frase aqui. Encontre-me coisas que eu gostei no passado, que eu já utilizei. Mas aí o grande problema é, como eu já falei para vocês, poxa, vão vir, por exemplo, aqueles produtos que eu já visitei, que eu já comprei, que eu já me interessei e não fazem mais a minha cabeça, né? Então, quando a gente está falando dessa filtragem baseada em conteúdo, a gente está falando principalmente de dois tipos aí de feedback para a nossa ferramenta, tá? A gente está falando de feedback explícito, ou seja, eu tenho, por exemplo, um e-commerce que a gente trabalhou há pouco tempo atrás, quando eu estava em outra empresa, eu trabalhei no e-commerce da Enjoei. Quem aqui conhece a Enjoei? A Enjoei é um site de venda de usados, né? Muitas vezes. E lá a gente tem muito feedback explícito, tá? A gente tem, inclusive, vários tipos de feedback explícito lá. A gente tem uma coisa chamada yeah, que é exatamente isso, é o yeah, que é quando você, ok, achei algo interessante, achei algo legal, mas não quero reservar, não quero botar aquilo ali numa lista, vai ficar ali numa área especial ali, só das coisas que eu iezei. E sim, o termo é esse. Posteriormente, a gente tem ali as coisas que eu quero reservar, eu vou comprar ainda, mas por um acaso eu não tive tempo ainda, etc. E a gente tem aquelas coisas que você botou no carrinho, reservou e por acaso acabou não comprando, tá? E isso pode ser utilizado, foi utilizado como feedback explícito, tá? Afinal de contas, poxa, imagina, o cara botou no carrinho, tirou, botou no carrinho, tirou, botou no carrinho, tirou. Eu vou converter esse cara uma hora, né? Eu vou tentar converter de alguma forma. Nem que seja eu oferecendo desconto, alguma coisa, né? Então vocês conseguem aí perceber que os motores de recomendação, eles também estão aí cada vez mais conectados com outras nuances aí dos nossos e-commerce, dos nossos serviços de maneira geral? Então, agora eu já consigo, por exemplo, fazer um trigger de um e-mail marketing com base no motor de recomendação. Olha só que magnífico. Mas também a gente tem os feedbacks implícitos, né? Principalmente quando a gente está falando aí de motores de recomendação um pouco mais automatizados, né? Então, é onde o sistema registra aí as atividades do usuário e eu começo aí a utilizar essas atividades aí para gerar as minhas recomendações. Então, tem desde dados de clickstream, né? Ou seja, onde o cara está clicando no meu site, que serviço ele está consumindo, né? E a recomendação, normalmente, ela é visualizada, então, como um processo de pesquisa, tá, pessoal? O perfil do usuário atuando como uma consulta e o conjunto de itens atuando como os documentos a serem correspondidos. Então, basicamente, pensem aí que eu estou fazendo uma grande query aqui, procurando coisas similares àquele meu usuário ou àquilo que ele está consumindo, tá? Bem, filtragem colaborativa, né? Continuando. Muitas pessoas, então, elas devem participar. Um dos grandes problemas, e por que muitos sites ainda não utilizam filtragem colaborativa, é por conta disso.
Primeira coisa, elas atuam melhor quando eu tenho feedback explícito, tá bom? Se eu tenho notas, se eu tenho avaliações, se eu tenho comentários, principalmente porque eu vou mostrar aqui para vocês, questão de utilização de processamento de linguagem natural em sistemas de recomendação, tá, gente? Então, se eu não tenho alguém avaliando aquilo ali, se eu não tenho alguém dando nota, se eu não tenho alguém dizendo se é bom ou ruim, fica difícil eu estar recomendando aquilo, né? Deve haver uma maneira simples das pessoas expressarem esse interesse, por isso foi bastante legal trabalhar lá com o pessoal do Enjoei também, que eles tinham essas características ali, onde eu podia quantificar cada vez melhor as minhas respostas, né? E deve haver um algoritmo eficiente para corresponder a pessoas com interesses semelhantes, ou aqui no caso, mercadorias semelhantes. Basicamente os usuários eles votam nos itens de alguma forma, né? Então seja dando ali sua nota, seja dando um conceito, etc. No explícito, comprando ou classificando, né? No implícito, tempo de navegação, número de cliques, ou seja, como ele está se comportando ali realmente, né? E, normalmente, por incrível que pareça, gente, a gente ainda usa uma coisa bem básica lá da mineração de dados. Alguém já ouviu falar no algoritmo chamado KNN? Acredito que a grande maioria, né? Então, por incrível que pareça, a grande maioria dos sistemas de recomendação atuais ainda utilizam alguma variação do KNN, tá bom? Ou seja, algoritmo dos vizinhos mais próximos, né? Então eu estou ali utilizando uma correspondência de vizinhos mais próximos, claro, se utilizando aí várias medidas de similaridade ou de similaridade diferentes, né? Para encontrar as pessoas com interesses semelhantes, né? E a partir desse momento eu posso fazer N cruzamentos aí de informações a respeito do que de fato ele está comprando, ele está vendo, etc. Posso ter, por exemplo, itens que os vizinhos classificaram positivamente, mas que eu não avaliei, que vão ser recomendados a mim, e por aí vai. O usuário pode avaliar os itens recomendados. Isso também é bastante interessante, tá? É sempre bom você dizer se aquela recomendação lhe agradou ou não. Mas, por que pareça, eu quase nunca vejo isso. Vocês já viram em algum lugar? Só levanta a mão, não pode ter medo. Ninguém viu, né? Ó, viu? Onde, amigo? Boa! Boa. O Instagram, se eu não me engano, para empresa, né, tem muito isso. Para usuário, eu vi poucas vezes. Para mim ainda não apareceu. Ah, sim, exatamente. Isso também é uma recomendação desse tipo, tá? Por que isso, gente? Porque é interessante que eu esteja dando um feedback também para o meu algoritmo, né? Afinal de contas, eu estou alimentando ele com meus dados, por que não ajudá-lo, né? Então, bem, um exemplo bem bobo aqui de um sistema de recomendação, eu tenho, por exemplo, John, George, Paul e Ringo. O Ringo sempre é o último, né, gente? Então eu tenho, por exemplo, o George e o Paul. Eles são similares, gente? Compraram aqui o livro de Datamine, né? Compraram também engine de busca. O que eu posso recomendar para o Paul aqui? Acho que livro de base de dados, né? E para o George, XML, meio fora de moda e tal, mas também, né? Então é isso, gente, tá? Trocando em miúdos funciona dessa maneira, tá? Então, normalmente quando a gente está falando de motores de recomendação, a gente está falando de matrizes e vetores, tá, pessoal? O jeito mais simplório é se trabalhar com vetores, tá? Normalmente a gente vai estar trabalhando com vetores. Então eu posso construir um vetor para cada usuário, por exemplo, onde 0 implica aí que ele não teve ele não comprou aquele determinado produto, ele não teve acesso àquele determinado conteúdo, né? E em média os vetores dos usuários são escassos, já que a maioria das vezes os usuários eles não vão estar classificando ali, comprando todos os itens, né? Isso é meio óbvio. O que é diferente quando eu estou falando de um B2B. A gente tem lá no B2B pessoas que compram todos os itens. Por isso que uma recomendação tradicional não adianta para um B2B, por isso que vai ser um caso diferente que eu vou estar mostrando aí para vocês. A similaridade ou correlação entre vetores, né, ela pode ser utilizada para encontrar aí o nosso vizinho mais próximo, né? Ali no caso a gente tinha ali, por exemplo, o caso do George e do Paul ali sendo similares. O exemplo da Netflix e por que é tão importante, né? Em 2006, eles criaram uma competição que premiou com $1 milhão. Gente, $1 milhão em 2006 e para uma equipe só, tá? Isso era uma grana. Em 2012, 75% do conteúdo já era dado por uma ferramenta de recomendação. Hoje esse número está bem maior, tá? Infelizmente não tem números oficiais, mas dizem aí que é entre 82% a 85%, tá? Eu sou vítima de motores de recomendação toda hora, gente.
E eles estão ganhando cada vez mais importância, porque a gente tem a personalização das recomendações a usuários ativos. Hoje em dia a gente pode estar utilizando o Clickstream aí quase em tempo real, né, para se fazer isso. E a ordenação dos itens está virando cada vez mais um parâmetro principal, tá? Isso também lá no caso da Netflix, e eu vou mostrar alguns screenshots para vocês daqui a pouco. O objetivo deles era uma melhoria de 10% na raiz quadrada do erro médio, tá? Do algoritmo existente deles, que já tinha um percentual bastante alto, tá? O prêmio de melhor... Eles tinham um prêmio de melhor progresso anual também, que era 50 mil, para incentivar a equipe a continuar incrementando a sua solução. E o vencedor do prêmio, eles só conseguiram 8,43%. Só, tá? Só. Não é pouco, tá, gente? Eles utilizaram um conjunto de 107 algoritmos, então eles ganharam, mas acabaram não levando... Quer dizer, levaram o prêmio, ganharam, mas não foi o que a gente vê hoje no Netflix, não foi implementado. Por causa disso, tá? Imaginem aí rodar 107 algoritmos em paralelo, para cada usuário. Então, esse aqui foi o melhor resultado, tá bom? O Belker's Pragmatic Chaos, eu não me lembro agora de qual instituto de pesquisa é. A grande maioria aqui eram de institutos de pesquisa ou de universidades, tá? E o que de fato ganhou... o que de fato levou foi esse de 8,43, e o que eu estava falando para vocês foi esse que deu 10,06, tá? Mil perdões. E bem, estava falando da ordenação, né? Como que a gente vê essa ordenação sendo utilizada lá no Netflix, né? Vocês já observaram que a partir do momento que eu vou em filmes muito diferentes entre si, eles começam a me gerar algumas recomendações meio aleatórias? Já perceberam? Tem gente balançando a cabeça, isso é bom. E é muito interessante isso, porque é o seguinte, primeira coisa, eles têm que dar um awareness para você, eles têm que dizer de fato que aquilo está sendo personalizado para você. Isso gera uma certa empatia com a marca, tá? Então eles têm, por exemplo, as sugestões aqui para José Ayrton, tá? Tem aqui, por exemplo, Sicário, eu gosto bastante de séries policiais, esse tipo de coisa, né? Missão Extrema, Hannibal, Os Oito Odiados, Onde Fracos no TVs, e aí de repente vem Gossip Girl. Como, né? Aí eu fui descobrir que minha irmãzinha assiste Gossip Girl. Olha só, funcionou, né? Então, bem, os principais parâmetros de recomendação deles, né? Acreditem se quiser, é uma receita de bolo, tá? Vai lá, primeiro semelhança ou similaridade de conteúdo, né? Depois eles pegam ali os amigos, principalmente se você já tem o Netflix ligado a uma mídia social, né? Popularidade, gênero, categoria, e eles criam categorias de filmes, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. E outros parâmetros podem incluir localização geográfica, dentre outros aí. Os algoritmos vão então observando esses parâmetros e, em conjunto, né, então mais uma vez utilizando dessa vez vetores de características também para esses parâmetros, tá? Cada um desses aqui. E, bem, onde que isso é utilizado, tá, gente? A figura está meio ruim, mas se vocês forem ver, alguém aqui já notou que eles começam a criar determinadas categorias? Então, por exemplo, filme de zumbi com a Sharon Stone que oferece violência gratuita. Acreditem se quiser, eles conseguem criar coisas assim, entendeu? Juntando várias categorias de filmes diferentes, tá? Tem umas meio bizarras aí, tem na internet alguns casos bem interessantes, tá? Aqui, por exemplo, séries de terror e ficção científica. Eu tenho reality shows, né? Eu tenho comédia com drama. Como que pode? Nunca entendi, mas tudo bem. Fargo ser comédia, tá foda, né? Mas tudo bem. Recomendações temporárias de amigos, ou seja, eu tenho um amigo que ele, de repente, assistiu um determinado série, ele está assistindo nesse momento e essa série começa a ser bombardeada para os outros amigos que estão online. Isso também acontece bastante, tá? Parâmetros analisados, né? Como que eles analisam a popularidade de um filme, de uma série, por exemplo? Primeira coisa, avaliação do usuário, né? Como eu já falei anteriormente. Também questão por meio dos números de visualizações, né? Ou seja, de fato, se as pessoas estão indo lá e apreciando aquele conteúdo, né? E a Netflix, ela possui um mecanismo para medir a similaridade junto ao Facebook e outras mídias sociais, tá bom? Inclusive, rolou até um processinho porque eles estavam utilizando coisa demais. Acontece. Gênero, né? Gênero é aquela organização ali dos filmes, como eu falei anteriormente. Eles geram essas organizações.
Então eu tenho lá drama, comédia com violência e inúmeras outras intersecções entre conteúdos e categorias, né? Os gêneros de alto nível mais comuns, a gente tem lá então comédia, drama, suspense, e aí eles vão se interligando, tá bom? Então ainda tem uma outra coisa interessante, que eles utilizam uma camada de visão computacional para poder criar essas tags para cada um dos filmes, séries, etc. Isso aí é outra palestra, mas também é interessante de estar ressaltando, tá? Ordenação, né? Então, eu encontro a melhor ordem para exibição daqueles meus filmes, né? Daquela minha recomendação, de cada arranjo, né? Analiso e atribuo a ordem de acordo com um ou mais critérios, né? Como já falei anteriormente, e é considerado muito importante porque é o fator principal de personalização do serviço para o usuário, né? É aquilo que me faz ver que eles têm alguma atenção ao usuário, né? Que de fato eles estão vendo ali o que eu estou mais gostando, e eles começam a produzir conteúdo com base nisso. Então, quer dizer, o Netflix se utilizou realmente das suas ferramentas de recomendação das mais variadas maneiras, tá? E outra coisa interessante também é que as recomendações deles são totalmente preditivas, tá bom? Então, o que acontece? Você tá visualizando várias categorias hoje, e essas categorias elas vão estar mudando amanhã e assim sucessivamente, tá bom? O algoritmo ele vai aprendendo com as categorias que são mais observadas por você, que são criadas para você. E aí também vai aumentando aí o score tanto de classificação preditiva e, claro, você vai consumindo mais o serviço, né? Dificuldades, né? Gente, a gente tem muita dificuldade quando trabalha com sistemas de recomendação, principalmente problema de escassez, tá? Quando muitos dos itens não foram comprados, né, ou não foram classificados por muitas pessoas, pode ser difícil encontrar pessoas que tenham a mesma opinião. O que eu faço nessa hora, né? Normalmente um e-commerce mais tradicional, ele vai lá e te joga top produtos, top categorias e reza, né? Basicamente isso. Primeiro problema do avaliador, é um problema bastante clássico, tá? Que é o seguinte: o que acontece se nenhum item foi classificado, se eu não tenho avaliações, né? Normalmente se utiliza aí uma camada de similaridade antes de se partir para uma filtragem aí colaborativa, justamente por causa disso, né? A gente tem também o problema do cold start, né? O que fazer com usuários muito novos na minha plataforma, né? Normalmente a gente tem aí os top produtos, top avaliações, etc. E problemas de privacidade, né? Algumas dificuldades da filtragem colaborativa, né? Recomendação para mim de algo que eu não conheço, a serendipidade, e eu sempre erro essa palavra, hoje eu não errei, olha só. A ocorrência de desenvolvimento de eventos ao acaso também, de forma feliz ou benéfica, né? Ou seja, o encontro inesperado de algo que eu acabo gostando, né? Infelizmente, a maioria das ferramentas de recomendação não tem abertura para isso aqui, tá? Que é o problema do dicionário de Oxford. Oxford sempre com os nomes legais, né, para os seus problemas. E agora uma demo rápida aqui, gente, só para mostrar para vocês um funcionamento de um motor interessante. Isso aqui é uma base dummy que a gente tem lá na Duratex, uma base de um e-commerce gringo, se eu não me engano, lá de Londres. Gente, eu só utilizo bastante coisa básica aqui, tá bom? Então eu estou utilizando Pandas, NumPy, bem basicão mesmo. Estou lendo os dados de um CSV, esse CSV está bem enxuto, assim, ao mesmo tempo com alguns dados truncados e tal, justamente para ver o potencial dessa recomendação, tá? Basicamente eu estou trabalhando aqui com as descrições dos meus produtos, tá? E com os IDs dos meus usuários, é só isso que eu vou estar trabalhando. O grande pulo do gato que a gente viu aqui, que foi interessante, que virou case mundial, é essa questão de estar trabalhando somente com a quebra dos meus tokens ali de palavras, e eu não estou utilizando nenhum dicionário, tá? Eu estou comparando produtos com produtos, usuários com usuários, somente a partir da descrição do produto que eles compram, tá? E aí, aí a gente joga, claro, lá na plataforma, a gente joga outros itens, como por exemplo, questão de estoque, etc. Afinal de contas, eu não quero estar recomendando algo que eu não tenho para vender, né? E aí, basicamente, eu faço uma lista desses meus usuários com o nome do produto, o ID do meu usuário que comprou aquele produto de fato, e eu faço aqui uma classificação utilizando um algoritmo de Random Forest, tá? Que ele fica batendo todos os produtos com todos os produtos, todos os usuários com todos os usuários, tá bom? E eu começo a criar as medidas de similaridade entre produtos e entre usuários. E a questão interessante é que, bem, como vocês podem ver, eu não utilizei basicamente
colaboração aqui, né? É uma filtragem colaborativa sem colaboração. Eu utilizo essa minha árvore de decisão posteriormente para cálculo dos scores de recomendação, tanto para cada produto quanto para cada usuário, né? E aí eu tenho depois o cálculo dessas minhas probabilidades aqui, um loop que vai iterando. Todos os clientes, todos os produtos, todos os clientes, todos os produtos. E eu começo a ver uma lista de probabilidades onde tal cliente ele tem qual porcentagem de comprar tal produto. E é isso que eu vou estar jogando para uma API como um serviço, tá bom? É isso que vai estar sendo consumido ali pelos vários vendedores do nosso serviço business to business, que no caso isso aqui tem acesso tanto no próprio e-commerce, quanto para os usuários que estão vendendo ali com o seu tabletzinho, indo de porta em porta em cada uma das fábricas, em cada um dos grandes compradores, tá? E aí, basicamente, gente, quando a gente tem a recomendação, ela está nesse modelinho aqui. A gente tem, por exemplo, um usuário que, acreditem em mim, tá, gente? Não vai dar tempo de mostrar a base, eu só tenho 15 segundos. Mas esse usuário aqui ele é interessante, ele comprava bastante relógio do tipo alarme, tá? Bem basicão, aqueles relógiozinhos pequenininhos. E aí, claro, a recomendação para ele, a grande maioria das vezes, por exemplo, a probabilidade que ele compre outro alarme, né? A gente tem outras descrições aqui e acabou meu tempo. Pode continuar mais 3 minutos. É mesmo? Então, beleza. Deixa eu ver outro usuário interessante aqui. Esse aqui, por exemplo, ele é um cara meio diferentão. Ele compra bastante itens para cachorro, itens para pet, e ao mesmo tempo ele compra umas coisas meio nada a ver, tipo quadro negro, ele compra... Teve um negócio genial aqui. Ele compra parasol. Eu não entendi o que é um parasol eduardiano, tá? Fico devendo isso aí. Mas vocês podem ver que é um negócio bem robusto, assim, para ser feito com poucos dados, né? Porque esse era um dos grandes problemas que a gente tinha lá na indústria. Infelizmente, é uma indústria bastante antiga, tem mais de 60 anos em atividade, né? E eles têm um negócio B2B muito grande, mas era um negócio de porta em porta. Então, para o cara que ia lá no negócio, pouco interessava ele ter muitos detalhes quanto ao produto, né? Era basicamente ele falar, olha, é cor tal, é produto tal, é voltagem tal, é cerâmica tal e pronto, acabou. E agora a gente está tendo que aproveitar isso de alguma forma, né, gente? Então, é isso, tá? Essa demo tá lá no meu GitHub, para quem quiser, eu vou botar o link aqui no último slide, tá? Quem quiser conversar um pouquinho mais também. Vai ter outra prestação sobre sistemas de recomendação, que vai ser bastante completa aí também, já vi o material antes aí. E essa é uma frase que eu gosto bastante, que é do Salvador Dalí, né? É preciso provocar sistematicamente confusão. Isso promove a criatividade, tudo aquilo que é contraditório gera vida. E também outra coisa que eu achei interessante esses dias é que é o seguinte, gente, eu notei que o dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é tocar cuíca. Eu nunca vi alguém tocando cuíca triste, pô. E se vocês viram, me falem, porque essa pessoa tá triste por outra coisa. Tá bom? Meu e-mail, cara. E é isso aí.